Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer aí as principais notícias que podem movimentar o mercado financeiro no dia de hoje. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Você que nos assiste ao vivo aí ou posteriormente gravado, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Hoje é dia 28 de dezembro de 2021, última semana do ano, uma semana mais curta, né? Com menor liquidez também nos mercados e menos movimento em alguns setores aí, economia, política, mas obviamente sempre tem temas importantes aí que podem movimentar o mercado financeiro e também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos aí para o início de 2022. Olhando um pouquinho aí para o fechamento de ontem foi um dia aí com menor liquidez, como já falávamos anteriormente. Os investidores aí evitam tomar risco maior aí nesse momento, mas foi um dia aí que o índice Bovespa fechou em alta, principalmente aí com apoio aí das varejistas que subiram ontem um pouco mais do que o esperado aí com as vendas de final de ano e também com o movimento das bolsas internacionais. Ontem tivemos recordes aí, proximidades de recordes, na verdade, aí, nas principais bolsas globais, Bolsa de Nova York chegando a recorde e as bolsas europeias também, e esse movimento aí também impulsionou o índice Bovespa, que fechou aí positivo e a bolsa brasileira voltou aí acima dos 105 mil pontos. Outro ponto que também auxiliou aí no dia de ontem, além da questão das varejistas, foi o anúncio aí também de shoppings aí em relação ao crescimento das vendas no final de ano, principalmente aí com dados aí de crescimento das vendas online, que acabam também trazendo um pouco de ânimo no dia de ontem aí para os investidores e para as empresas de e-commerce. Também ontem tivemos divulgação do Boletim Focus, semanal, que é feito semanalmente, todas as segundas-feiras, e a boa notícia veio aí em torno da perspectiva aí de fechamento da inflação para o ano de 2021, que veio menor, mas também tivemos aí novamente uma revisão aí para baixo, né, do crescimento do PIB para 2021 e para os próximos anos, o que acaba trazendo um pouco de preocupação nesse sentido, principalmente em relação à retomada econômica, que é uma das grandes preocupações, não só a nível Brasil, mas a nível global, nesse momento aí de pós-pandemia, né, em um momento próximo aí do pós-pandemia, porque ainda vivemos um grande risco aí em relação à Covid-19. Com essa mudança, nessa perspectiva, também começa a haver um novo ar em relação aí a juros no ano de 2022, com alguns especialistas acreditando aí que o Banco Central aí pode desacelerar um pouco aí o ritmo aí de alta nos juros para conter a inflação, visto que o próprio Banco Central, através do Copom, o Comitê de Política Monetária, deixou claro aí que vai perseguir aí o centro da meta, não para 2022, mas para 2023, né, visto que a perspectiva para o próximo ano aí não é muito positiva, mas obviamente aí acaba trazendo um pouco mais de alento para o mercado. No exterior, tivemos alta aí, como eu falei, das bolsas norte-americanas e também das bolsas europeias, com exceção do Reino Unido, que tinha feriado aí no dia de ontem, mas ainda continua um receio grande em relação ao aumento de casos de Covid. No Reino Unido aí teremos um pronunciamento aí entre hoje e amanhã do primeiro-ministro Boris Johnson em relação aí a possíveis medidas de isolamento, inclusive para as festas de final de ano da virada, visto que durante o feriado e as festas de Natal houve um grande aumento aí no número de contaminações. Isso acaba também preocupando o mercado aí no dia de ontem. No âmbito das commodities, né, com essa mudança e a perspectiva ainda
acompanhando o discurso de Joe Biden na semana passada em relação aí a não haver um lockdown nos Estados Unidos. Continuamos aí com o preço do petróleo subindo e garantindo novos ganhos. O petróleo aí que a partir do dia 4 de janeiro aí deve ter mudanças aí em relação aí à produção diária, né, aumentando em 400 mil barris a produção diária de petróleo. Essa foi a última definição da OPEP, então devemos também ter bastante mudança aí e bastante oscilação ainda nos próximos dias em relação a isso. Olhando para números de forma geral, ontem nós tivemos então o índice Bovespa retomando os 105 mil pontos, 105.554 pontos, uma alta de 0,63%. O dólar aí, caiu 0,49%, ficando aí na casa dos R$ 5,63. E olhando aí para as bolsas norte-americanas que flertaram aí com máximas históricas novamente, temos aí Nasdaq subindo ontem 1,39% a 15.871 pontos. O índice S&P 500 subiu ontem 1,38% a 4.791 pontos e Dow Jones volta aí aos 36.302 pontos, uma alta de 0,98% no dia de ontem. Olhando aí para as bolsas europeias, e para o euro também, o euro desvalorizou 0,56%, fechando na casa dos R$ 6,38 aí no dia de ontem, e as bolsas também fecharam em alta, com o DAX na Alemanha subindo 0,50 a 15.835 pontos, o CAC na França subiu 0,76 a 7.140 pontos, e como falado anteriormente, no Reino Unido nós tínhamos feriado no dia de ontem, feriado continua aí hoje, então também temos uma menor quantidade de negociações e automaticamente uma menor liquidez aí para o mercado global. Olhando aí para a Ásia, fechamento de ontem, dia 27, tivemos aí na China uma alta de 0,04% a 14.715 pontos na bolsa, e o Japão aí fechou ontem em queda de 0,37 a 28.676 pontos. No final do nosso Morning Call hoje falamos aí também sobre o fechamento das bolsas asiáticas no dia de hoje, dia 28, e abertura aí do restante dos mercados. Olhando para o cenário de cripto, uma oscilação grande aí nas cripto de forma geral. Bitcoin ontem aí, apesar de grande oscilação, fechou aí subindo 0,57%, enquanto o Ethereum caía 0,53%. Alguns especialistas aí trazem aí, principalmente aí o Bitcoin e Ethereum aí nesse momento aí como um divisor de águas, inclusive aí os 50 mil dólares de piso para o Bitcoin, que ele retornou essa semana para esses valores do Bitcoin, a cotação, podem aí definir muito em relação ao ano de 2022, então é uma grande expectativa também de especialistas. Óbvio, né? É uma moeda com maior volatilidade pelo próprio cenário, e vale a pena sempre ficar de olho acompanhando também essas movimentações. Petróleo futuro, então tivemos aí no dia de ontem nova alta para as negociações de petróleo futuro e também na negociação à vista. O Brent ontem fechou a 78 dólares e 50 cents o barril, enquanto o WTI subia aí a 75 dólares e 95 cents. Bons ganhos aí em relação às últimas semanas e esse movimento aí de crescente novamente aí no preço da commodity. Olhando para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, que passou algumas semanas aí subindo e alguns dias na casa aí acima dos 20 pontos, né? Lembrando que quanto mais alto, maior a volatilidade, maior o risco do mercado de ações, e sempre que o índice S&P 500 VIX ultrapassa os 20 pontos, fica mais difícil de prevê-lo e prever o movimento aí de oscilação das bolsas de forma geral, principalmente o índice S&P. Olhando aí para esse índice, então, nos últimos dias ele vem caindo. Ontem mais uma queda de 1,56%, mantendo o índice aí na casa dos 17 pontos, 17,68,
foi o índice VIX no dia de ontem. Metais futuro também, olhando para a negociação aí de fechamento agora no mês de dezembro, ouro futuro aí fechando ontem aí a cotação a 1.812 dólares e 10 cents no fechamento aí, ouro futuro, alumínio futuro fechando aí a 2.837 dólares, uma alta aí no preço do alumínio futuro, e o ferro refinado também fechando com leve alta para negociação agora, fechamento em dezembro de 2021, chegando a 112 dólares e 99 cents a negociação então de ferro refinado, o preço aí da tonelada. Já o fechamento das ações que compõem o índice Ibovespa, ontem tivemos aí entre as principais altas as varejistas, como falávamos lá na abertura, por conta aí de algumas notícias aí da Mastercard e outros entes aí que viram um aumento em relação a 2019 das vendas no varejo online, e também um crescimento aí das varejistas aí, apesar de pequeno, mas um crescimento em relação ao ano de 2020. MGLU3, Magazine Luiza, Magalu, subiu ontem 9,35%, chegando aí a R$ 6,78. Via 3 subiu 8% a R$ 4,86. Qual 3, Qualicorp, subindo ontem 4,91% a R$ 16,65. Prio 3, PetroRio, também subindo 4,87%, aí com a valorização do petróleo e chegando a R$ 20,66. E a Redor 3, Redditor, subindo 4,82% a R$ 44,72. Essas foram as principais altas do índice Ibovespa no dia de ontem. Já as principais baixas aí ficaram por conta de Bpan 4, Banco Pan, que caiu 3,22% a R$ 10,50. Açaí 3 caindo 3,19% a R$ 13,64. Azul 4, né? É um L ali, não um K, desculpa o erro de digitação, caindo 2,98% a R$ 25,67. Gol 4 caindo 2,11% a R$ 18,04. Esse movimento aí de queda das companhias aéreas, muito aí por conta de uma reprecificação, né, principalmente aí do Itaú BBA, que revisou para baixo a perspectiva aí de preço das companhias aéreas, e esse movimento aí acabou trazendo uma correção para o preço das ações. E Marfrig, MRFG3 fecham aqui as nossas principais quedas, que caiu ontem 2,02% a R$ 22,27, e entra aí principalmente a questão da moeda norte-americana, o dólar aí que se desvalorizou no dia de ontem, fazendo com que os frigoríficos de forma geral também tivessem um desempenho negativo durante o pregão aí do dia 27. Olhando aí para a agenda de indicadores, que vale a pena ficar de olho no dia de hoje, ainda temos uma semana, apesar de ser a última semana do mês, onde normalmente temos uma grande movimentação de indicadores, temos aí, por se tratar de final de ano, de menor liquidez também, menos indicadores para acompanhar, mas por aqui é interessante ficar de olho aí na taxa de desemprego oficial e também nos empréstimos bancários, né, que mostra aí, lembrando o setor de instituições financeiras, de bancos, né, ele movimenta muito aí o país, e obviamente aí o indicador de empréstimos bancários mostra de um lado o endividamento da população pessoa física e também o olhar aí de investimento de pessoas jurídicas. Então é interessante ficar de olho nos desdobramentos desses dois indicadores a nível Brasil. Olhando aí a nível internacional, hoje, como falávamos já anteriormente, continuamos com feriado no Reino Unido, então uma menor movimentação nas bolsas europeias. Temos aí a divulgação do indicador de preço de imóveis nos Estados Unidos, um setor aí também com bastante movimentação e que gera muita movimentação na economia norte-americana, crescimento inclusive, e tivemos aí durante o período de pandemia e de juros mais baixos um grande movimento aí de troca de imóveis aí por norte-americanos, né, aumentando, e também muitos norte-americanos reformando seus imóveis. Então o preço dos imóveis, esse indicador também é importante, olhando aí até mesmo para a geração de empregos
e aí para o olhar de consumo, né, visto que o governo norte-americano, através do FOMC, o Copom e o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, também estão num momento aí de redução do consumo, com a redução aí dos estímulos econômicos e perspectiva aí de aumento da taxa de juros para o fim do primeiro trimestre de 2022. Por fim, um outro indicador importante é o indicador de confiança do consumidor dos Estados Unidos, referente aí ao mês de dezembro. Também importante ficar de olho nesse movimento e na confiança dos consumidores lá na maior economia do mundo. Alguns cenários aí que podem mexer com o mercado no dia de hoje, algumas notícias vindas do âmbito político. Apesar do recesso parlamentar, algumas decisões aí que foram tomadas lá atrás têm reverberado e também causado movimentação aí no cenário político e automaticamente no mercado financeiro. Já falávamos aí há alguns dias, né, algumas semanas até mesmo, em relação à pressão dos servidores públicos por reajuste aí a nível federal, depois que o governo garantiu um aumento aí no orçamento de 2022 para os policiais. Temos principalmente aí os auditores, né, da Receita aí, encabeçando aí uma pressão maior para o governo, onde 738 auditores essa semana já entregaram cargos de chefia, e os auditores da Receita entraram aí na famosa Operação Padrão, ou também conhecida como Operação Tartaruga, onde existe aí um movimento mais lento aí para toda a análise, né, dos auditores, e isso obviamente acaba impactando principalmente em processos de importação e exportação, mexendo com custos, mexendo com a inflação aqui no país, obviamente, visto que os custos são repassados, e mexendo automaticamente aí com a economia e mercado financeiro. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, inclusive aí nos desdobramentos aí que impactam diretamente no cenário fiscal, pois essa pressão, se for cedida essa pressão aí por reajuste, o orçamento fica ainda mais comprometido e os investidores internacionais voltam aí a se preocupar com o fiscal brasileiro, o risco do Brasil não conseguir pagar as suas contas. O Planalto, de forma geral, né, presidente Jair Bolsonaro e aliados, também iniciam aí algumas negociações aí de cargos no governo, visando já eleições de 2022. Atualmente aí a principal negociação em pauta aí tem sido aí do senador Luiz Reis, que está sendo cotado para assumir o Ministério da Agricultura, mas existe uma condicional de ele abrir mão aí da disputa do governo aí no Rio Grande do Sul, o governo estadual do Rio Grande do Sul, onde o senador Reis, a princípio aí, deve disputar as eleições 2022 e nesse momento então não aceitar aí essa sondagem aí para o cargo de ministro da Agricultura. Óbvio, essas e outras negociações aí de bastidores podem impactar o mercado de forma geral, então vale a pena ficar de olho mesmo durante o recesso parlamentar. Supremo Tribunal Federal enviou aí um pedido aí para que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, investigue o atual presidente Jair Bolsonaro por incitação a crime, né, contra os funcionários da Anvisa. Lembrando, a gente já falou sobre isso, né, o STF já estava analisando todas essas situações aí e a Anvisa encaminhou esses e-mails ao STF no dia de ontem. Falávamos inclusive sobre isso, aonde o presidente Jair Bolsonaro, durante uma entrevista, ameaçou divulgar os nomes dos técnicos aí, dos responsáveis por liberarem a vacina para as crianças de 6 a 11 anos. E nesse movimento aí, centenas de e-mails de ameaça aos técnicos e diretores da Anvisa chegaram, e esses e-mails aí foram encaminhados então agora para a Procuradoria-Geral da República, e podemos ter alguns desdobramentos que afetam obviamente o presidente Jair Bolsonaro e consequentemente aí o cenário econômico e financeiro brasileiro. Olhando para o cenário também de chuvas, que já há alguns dias assola aí a região da Bahia e de Minas Gerais, a preocupação nesse momento, isso acaba trazendo alguns desdobramentos e impactos para o mercado financeiro também, em relação ao risco de rompimento de algumas barragens, principalmente de pequeno porte, na região aí da Bahia e de Minas Gerais, principalmente,
causando aí alguns problemas, como já vimos aí em rompimento de outras barragens a nível federal, né? Principalmente aí barragem lá de Brumadinho e de Mariana, que acabaram trazendo grandes problemas, e nesses estados, as cidades mais afetadas aí da Bahia e Minas, que tem esse risco aí de rompimento dessas barragens, também aí já foi pedido em alguns casos a evacuação da população, então vale a pena ficar de olho nos desdobramentos e nesse risco, nesse momento aí, olhando aí para essas fortes chuvas e para as barragens em Minas e na Bahia. Continuando e olhando aqui para a economia e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje, a oscilação no preço de fretes, né? Falávamos já diversas vezes sobre essa questão, o aumento no preço de fretes, principalmente pela escassez. A China durante muito tempo adotou a política aí de tolerância zero, então quando haviam novos casos de Covid nos portos da China, que são os que mais movimentam aí o mercado de fretes globais, o porto fechava completamente por alguns dias. Isso gerou, obviamente, maior demanda em relação à oferta, falta de containers e, obviamente, um aumento no preço, o que fez aí com que empresas com fundos de hedge, principalmente fundos de proteção, que são especializados aí em setor de frete marítimo, né, empresas de frete marítimo, tivessem aí uma valorização muito forte durante o ano de 2021. Então é interessante esse olhar aí para a economia e também para todos esses desdobramentos que continuam, obviamente, para 2022, com os fretes ainda mais escassos e mais caros, isso mexendo diretamente com a economia. O conceito aí de diversificação, que é muito utilizado no mercado financeiro e principalmente por grandes investidores, de acordo com alguns estudos, é muitas vezes negligenciado aí pelos pequenos poupadores, que acabam aí seguindo aí o famoso movimento de manada, né? E se dirigindo aí a alguns ativos ou alguns setores sem estar diversificando aí os seus investimentos e correndo com isso, obviamente, maior risco. Vimos esse movimento aí principalmente com a mudança aí da taxa Selic para uma queda aí onde chegamos até a mínima de 2% de taxa Selic, e a partir disso, de uma taxa de juros mais baixa, um movimento muito forte de migração para renda variável, onde muitos investidores, muitos pequenos poupadores acabaram aí esquecendo de deixar reserva de emergência, reserva de oportunidade e também investimentos em renda fixa, gerando obviamente aí maiores riscos e também maior frustração no mercado financeiro de forma geral. Olhando também para a perspectiva de inflação e principalmente taxa de juros para o ano de 2022, obviamente ainda não existe um consenso, mas com os últimos dados, os últimos indicadores, espera-se aí que o Banco Central reduza um pouco aí a aceleração em relação ao aumento de taxas para controle da inflação, e apesar aí da falta de consenso, já existe algumas casas que enxergam aí a possibilidade da taxa Selic fechar o ano de 2022 na casa de 9% ao ano, enquanto outras casas acreditam aí que esse fechamento da Selic para 2022 fique entre 11% e 12%. Óbvio, algumas casas ainda não atualizaram a sua projeção após a divulgação do Boletim Focus aí no dia de ontem, né? E também após alguns indicadores, como nós tivemos aí na semana passada o IPCA 15, e agora também temos durante essa semana outros indicadores que podem movimentar aí com essa percepção, mas vale a pena aí ficar de olho no que os principais especialistas tratam em relação à taxa de juros para o ano de 2022. Nos Estados Unidos, aí olhando um pouquinho para a questão de economia global, a população aí tem buscado testes de Covid, que não está sendo tão fácil de encontrar. Lembrando que o presidente Joe Biden aí reforçou principalmente aí o compromisso de auxiliar os estados nesse sentido, e para que sejam comprados um número maior de testes e a população seja testada e aí fique em isolamento caso teste positivo, mas evitando assim um lockdown. Esse é um movimento aí que foi assumido pelo presidente norte-americano e trouxe inclusive uma maior segurança aí para os mercados a nível global, trazendo também com isso
um pouco de alta aí para as bolsas a nível geral, mas vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos em relação à quantidade de testes aí e a população norte-americana buscando esses testes num movimento aí em que os casos aumentam vertiginosamente, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Olhando um pouquinho para ambiente corporativo, em meio à alta aí das varejistas que nós vimos no dia de ontem, principalmente com esse movimento trazendo uma elevação aí de ganhos do índice Ibovespa e um pouco de retomada aí do setor que caiu aí quase 70% em alguns casos, algumas ações aí das varejistas durante o ano de 2021. Ainda os especialistas acreditam que 2022 será um ano muito desafiador e com grandes dificuldades aí para as varejistas, visto que a população aí perdeu muito do poder de compra com a inflação e também os juros mais altos acabam dificultando aí o movimento e o trabalho aí das varejistas de forma geral. Dados aí em relação às vendas de Natal mostram que a alta real, apesar de ter tido uma alta elevada, a alta real em relação às vendas de Natal e foi de apenas 1%. A maior parte do restante da alta vem, obviamente, de correção de preços, a questão da inflação. E com isso, obviamente, aí temos um movimento ainda preocupante em relação às varejistas. Vale a pena ficar de olho no setor. Lembrando, não é recomendação de compra ou venda, apenas trazendo aqui informações que podem mexer com o mercado e com setores específicos aí do mercado financeiro. Marco legal do saneamento, relembrando aí algumas situações aí que aconteceram, o STF aí mantendo a decisão de que até o final desse ano, até o dia 31, as estatais que cuidam aí da parte de saneamento, né, tem que mostrar aí os seus projetos de viabilidade para continuar atuando no setor. O marco legal do saneamento também, quando foi aprovado, aí, proíbe que estados e municípios renovem sem licitação as concessões aí para as estatais e com isso aí temos uma disputa maior, um aumento aí na disputa aí das concessões das empresas de água e esgoto, né, tratamento, saneamento de forma geral, tem aumentado principalmente aí com empresas do setor privado buscando essas concessões e temos aí durante toda essa semana e o início da próxima algumas discussões e algumas concessões em alguns estados do país que acabam movimentando aí com o setor de saneamento também. O plano de recuperação judicial da Samarco foi registrado por credores, né? Falávamos aí de barragens aí e do risco de rompimento aí de barragens por conta das chuvas na Bahia e em Minas Gerais. E aí relembrando aqui as barragens da Samarco, né? A Samarco aí que foi o primeiro caso lá em Mariana de rompimento de barragens. A Samarco aí que era a Vale, inclusive tem participação nela e mais uma outra empresa internacional que acabaram aí tentando recuperar a empresa numa RJ, né, um processo de recuperação judicial, que foi agora a proposta rejeitada pelos credores. Então podemos ter movimentação nesse sentido, inclusive aí com prejuízos até mesmo para a Vale, né, pois é uma das controladoras aí da empresa. Olhando um pouquinho também para essa questão aí de barragens, após Brumadinho, que foi a segunda grande tragédia, olhando aí para essa questão das barragens, o governo federal aprovou uma lei para que as mineradoras encerrassem esse tipo de barragem igual a de Mariana e Brumadinho e havia um prazo aí de 2 anos para que isso fosse feito. O prazo já está finalizando e muitas coisas nem foram feitas, então esse setor obviamente aí pode ter movimentação aí nas próximas semanas, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando aí para a demanda por voos no Brasil, né, falávamos aí da redução do preço-alvo aí de companhias aéreas aqui no país e ontem falávamos aí do cancelamento de voos, mais de 7 mil cancelamentos de voos a nível global por conta da variante Omicron, mas aqui no Brasil esse movimento ainda não chegou e hoje temos uma demanda aí semelhante ao nível pré-pandemia,
reforçando aí o crescimento, a retomada do setor de companhias aéreas que sofreu muito aí durante todo o período da pandemia. Óbvio, é interessante ficar de olho nesses desdobramentos. E o Porto de Santos anunciou um reajuste aí de 13% nas tarifas aí, que deve acontecer até o final de 2022. Lembrando, esse é o último movimento antes da privatização do Porto de Santos, e lembrando que isso também, além de mexer com o mercado diretamente, mexe com a economia e com o setor financeiro, visto que esses custos também tendem a ser repassados de forma geral, e isso acaba impactando aí na questão da inflação, né, do preço aí ao produtor e do preço também ao consumidor. Então, importante sempre ficar de olho nesses desdobramentos, além do movimento aí de privatização do Porto de Santos, que deve acontecer aí a partir do segundo semestre de 2022, início de 2023. Agora já são 6h20 da manhã, olhando um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, nós já temos aí as bolsas asiáticas fechadas. Na Ásia, tivemos aí notícias positivas vindo principalmente aí da produção industrial no Japão, que acaba também trazendo uma força compradora aí e uma valorização das ações das empresas asiáticas de forma geral. Na China, às 5h30 da manhã, a bolsa fechou com uma alta de 0,83% a 14.837 pontos, e num movimento semelhante, mas com maior força, a bolsa Nikkei no Japão chegou aos 29.069 pontos às 3 horas da manhã no fechamento, com uma alta de 1,37%, apoiada muito aí nesse movimento aí após o recorde aí da produção industrial japonesa. Então, mesmo em meio aí a alguns surtos isolados de Covid e toda a preocupação, temos um movimento de alta no dia de hoje para as principais bolsas a nível global. Nesse momento aí, olhando para as bolsas europeias, o DAX na Alemanha sobe 0,70, o CAC na França sobe 0,50 e o pré-market dos Estados Unidos também é positivo, onde nós temos aí nesse momento Dow Jones subindo 0,20, S&P 500 subindo 0,25 e Nasdaq subindo 0,35. Lembrando, óbvio, o mercado é soberano, mas temos aí um movimento menor, uma menor liquidez nos mercados aí por conta do período da semana e os investidores não querendo tomar muito risco, mas temos as principais bolsas aí flertando nesse momento novamente com recordes, e isso aí pode favorecer o índice Bovespa também, que deve seguir as bolsas internacionais, com risco, obviamente, de algum descolamento devido aí ao cenário interno, mas a perspectiva aí é de seguir as bolsas norte-americanas também. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Você que nos assistiu aqui ao vivo ou posteriormente gravado, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo. Lembre-se que aqui na descrição do vídeo depois você também tem o link para acessar um dos nossos grupos de WhatsApp, e ali você recebe esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã. Um bom dia de trabalho, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.